Diagrama unifilar no padrão da Enel de São Paulo. Como é que eu devo fazer para que esse meu diagrama ele seja aprovado nela? Bom, a Enel de São Paulo, ela hoje é uma das distribuidoras um pouco chatinhas aí quando a gente vai trabalhar com ela e fazer as homologações na sua distribuidora. Então, além dela pedir vários documentos, ela também tem algumas particularidades quando a gente fala do seu diagrama unifilar fotovoltaico. Mas eu vou apresentar para você aqui um padrão que você pode estar utilizando aí nos seus projetos, quando você vai enviar para fazer a sua homologação, bem como também para que ele seja aprovado aí na Enel logo de primeiro, tá? Então vamos lá. Bom, aqui na tela do computador, estou aqui com o AutoCAD aberto, vou mostrar para vocês um diagrama que a gente utiliza. E a gente utiliza em todas as distribuidoras do Brasil, então esse é um modelo que ele é aprovado já em todas as distribuidoras do Brasil, mas lógico que eu vou trazer a particularidade da Enel de São Paulo. E é o seguinte, primeiramente você tem que entender como é que é feito um diagrama unifilar, né? Então, particularmente a gente pode dividir ele em duas partes. A primeira é a parte fotovoltaica, que é essa daqui, ó, que vem proteção, inversor, bem como também vem meus módulos, e a parte da rede, tanto da distribuidora quanto do seu cliente, né? Da onde vai ser o consumo. No caso, eu tenho um padrão de entrada e tenho minhas cargas aqui. Beleza, então eu separo nessas duas partes. Quando eu venho aqui para a parte fotovoltaica, o que é que eu vou perceber? Aqui eu vou fazer minha divisão das minhas strings, né? Nesse caso, como eu estou utilizando um inversor de parede, não é microinversores, mas eu vou utilizar aqui a minha divisão de strings. Nesse caso aqui, foi utilizado 14 módulos fotovoltaicos. Então, tem aqui eu coloco as informações desses módulos, bem como potência, corrente, tensão. Eu gosto muito de colocar essas informações aqui, porque dá mais riqueza no detalhe. Porque essas informações, quando eu coloco, não servem somente para homologação na distribuidora, mas também quando a gente faz esse projeto, esse diagrama unifilar, o que acontece? Muitas vezes o cliente vai te pedir esse diagrama para que ele possa estar comprando os equipamentos e também para que ele possa estar seguindo o que foi feito no diagrama. E quando eu coloco essas informações, por exemplo, tensão da string, 311 volts. Aqui, quando o meu cliente ele fizer a ligação em série dos 6 módulos, quando ele for fazer lá o teste, que ele tem que fazer esse comissionamento, então tem que dar pelo menos aproximado aqui o valor de 311. Por quê? Porque é o valor dessa string. E lógico que ele vai testar ali durante um período, talvez de meio-dia, 2 da tarde, ou seja, de preferência no momento em que o sol estiver a pino, né? Não vou botar ali 6 da manhã porque não vai dar toda essa tensão aqui de 311. Bem como também a minha corrente. Então, aqui é corrente de 17 A, então tem que dar mais ou menos algo próximo a isso aqui para eu saber se realmente os meus módulos estão bem conectados, tá? Assim também eu coloco aqui do outro lado, tá? Essas informações aqui. Mas essa tensão tá igual a essa daqui, tá? Apesar daqui ser menos módulos, mas aqui é só uma questão realmente de exemplificação para você, tá? Mas aqui a gente só pode vir, ó, por exemplo, chegar aqui, por exemplo, e alterar aqui, 370, por exemplo. Então, o bom desse modelo aqui é porque ele é totalmente editável. Inclusive, você pode ter acesso a um modelo desse aqui totalmente gratuito para que você também possa estar usando nos seus projetos fotovoltaicos. Eu vou deixar o link aqui abaixo, só você se inscrever, você vai receber tanto no seu e-mail quanto por WhatsApp. Então, vamos lá. Então, daqui eu coloquei as informações dos meus módulos, vou colocar as informações também do meu cabo. Então, nesse caso aqui, eu utilizei um cabo de 6 mm, né? Então, veio no kit, então o cliente me mandou e eu coloquei aqui as informações. Então, a gente vai ter o cabo vermelho e o preto, então eu vou ter 4 cabos. Nesse caso, eu não precisei utilizar a string box, porque o meu inversor já possui essas proteções internas, então eu já faço a conexão diretamente no meu inversor. E, lógico, eu vou informar para a distribuidora, né? Então, ó, as proteções de corrente contínua são integradas ao inversor e de acordo com o equipamento do datasheet. E coloquei também quais são as proteções, no caso DPS e a chave seccionadora, que vai ter lá no meu datasheet. Caso você queira saber mais como ler um datasheet dos equipamentos fotovoltaicos, tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Aqui eu vou colocar as informações do meu inversor, tá? Então, eu coloco aqui qual é a tensão dele, bem como qual é a corrente de saída, a corrente de entrada e também a potência dele. Aqui eu coloquei mais algumas informações extras, mas também nada demais, tá? Beleza. Vamos lá. Então, ele é um inversor que, no caso, ele é monofásico, tá? Aqui você pode ver que tem duas fases, né? Então, fase e o terra. Ele é monofásico, porém, como em São Paulo a tensão predominante é 127/220, o que é que eu faço? O neutro da saída desse inversor, eu transformo ele em uma fase. Então, esse inversor, a saída dele nominal é de 220. Então, se eu pego fase e neutro, é 220. Porém, se eu pego fase e neutro na Enel de São Paulo, eu vou ter 127.
Então não tem como eu fazer essa conexão. O que é que vai acontecer? O meu inversor ele não vai ligar, porque o inversor nada mais é do que um repetidor de onda. Então, lembrando lá das aulinhas que a gente vê na faculdade, o que a gente vê lá na escola técnica, a gente sabe que a nossa tensão é alternada, então ela é uma senoide. Então, na rede da distribuidora vai estar 127, vai estar uma senoide menorzinha, e o inversor vai estar procurando uma senoide 220, né, que é uma senoide maior. Então ele não vai encontrar, então ele não vai funcionar, não vai entrar em sincronismo. Então nesse caso a gente conecta a nossa fase lá no nosso, quer dizer, a gente conecta o neutro lá na outra fase da rede da distribuidora. Ou seja, para esse caso aqui desse inversor aqui, eu precisaria que a rede fosse no mínimo bifásica, no caso a forma monofásica eu não consigo. Então eu vou estar utilizando um cabo de 10, aqui eu vou utilizar um disjuntor de 50, né, porque minha corrente é de 43, então eu faço os meus cálculos de dimensionamento de proteção, eu vou encontrar o de 50 A, que é o que vai me atender, e eu coloco aqui os meus DPS de proteção. Bacana, aqui é a minha parte fotovoltaica. Até aqui, todas as distribuidoras do Brasil, todas, 100% delas, a gente pode considerar igual, tá? Todas. Seja Energisa, seja a Enel do Ceará, do Rio de Janeiro, Equatorial, Copel, Amazonas Energia, todas elas vão exigir isso aqui. Quando a gente vem para cá, para essa parte também, no caso é da rede do cliente e da distribuidora, o que acontece? Aqui a gente vai fazer um paralelismo, né? Então, daqui vai para o meu quadro de cargas do cliente. Aqui eu já estou utilizando o cabo de 16 porque é o que tinha lá na residência do cliente. E também faço paralelismo aqui para o meu medidor geral, tá? Então, lá na frente da casa do cliente. Então, aqui eu coloco o quadro de cargas. Aqui você pode ver que tem essas informações, né, de relé de sincronia, subtensão. Eu sempre gosto de colocar essas informações porque algo já é padrão que eu utilizo, porque como eu utilizo esse diagrama aqui para todas as distribuidoras do Brasil, eu só venho aqui, tipo, eu mudo aqui, por exemplo, esse inversor é R1, aqui eu vou botar, por exemplo, inversor Solis ou inversor Sungrow. E todos os inversores eles vão vir com essa proteção aqui obrigatoriamente, tá? Mas eu sempre coloco que é para a distribuidora ela realmente ver, mas não vai fazer muita diferença nos seus projetos não, tá bom isso aqui. Se você quiser até retirar isso aqui, você pode retirar. Mas eu particularmente gosto de colocar. E aí, eu vou para o meu quadro de cargas. Basta eu colocar só isso, né? Então, com uma parte vem para o quadro de cargas do cliente. Eu não preciso especificar quais são os outros disjuntores, não preciso especificar qual é o valor da minha carga. Outras distribuidoras sim, mas a Enel de São Paulo a gente não precisa. Basta colocar dessa maneira. Especifico, né? Que são 3 fases no neutro no terra. E quando eu venho aqui para o meu quadro geral, né? No meu padrão de entrada, também eu faço a especificação, né? Os meus cabos. E aqui você pode ver que eu coloquei meu disjuntor, que no caso foi de 63, tá? Aqui então o terra vem aqui. E aqui eu tenho o meu medidor e eu vou especificando também qual é o meu tipo de cabo. E aqui seria a tensão da rede, aqui eu especifico que é de 127/220. Tudo bem. Todas essas informações aqui que eu apresentei para você, todos os distribuidores vão exigir. Agora, qual é a particularidade que a Enel de São Paulo tem que se você não enviar, eles vão reprovar o seu projeto fotovoltaico? Essa daqui, ó. A Enel ela vai te obrigar que você coloque qual é a distância entre o seu quadro de proteção do inversor fotovoltaico ou do sistema fotovoltaico até o padrão de entrada. Tá? Então, essa é a particularidade dela. Se você não coloca, por exemplo, você fez dessa maneira e não colocou, o que é que vai acontecer? Ela vai reprovar o seu projeto. Tá? Então, ela exige que você coloque essa distância aqui. Tá? Porque a depender da distância, pode ser, isso não, nem sempre vai ser obrigatório, mas pode ser que ela te solicite que você coloque aqui um DPS no padrão de entrada. É obrigatório? Não, mas pode ser que ela te solicite isso, tá? Então você sempre vai ter que colocar. Aqui um outro exemplo, aqui um diagrama, um outro modelinho, tá? Mas segue os mesmos preceitos. Então você pode, foi colocado da string box CA, né? No caso do quadro de proteção, até aqui o ramal de entrada, seja 40 metros. Acima de 20 metros, ela vai te pedir para que você coloque o DPS. E o DPS tem que ser de classe 1, tá? Para o fotovoltaico, a gente sempre vai utilizar a classe 2, tá? Então, isso aqui você deve saber. Então, sempre for fotovoltaico, a gente vai utilizar o classe 2. Mas quando for colocado aqui no padrão de entrada, o que vai acontecer? Ela vai te pedir o classe 1. E quando for acima de 20 metros, até 20 metros, você não necessariamente é obrigatório colocar o DPS, mas passou, é uma obrigatoriedade dela. Mas eu faço para outras distribuidoras, elas não exigem isso. Pois é, mas a Enel de São Paulo, ela exige, a gente tem que seguir a norma da distribuidora. Fica até mais fácil para a gente, tá? Porque aí a gente não precisa estar entrando em discussão com ela, saber se é o certo ou se é o errado, tá bom?
Esse é um modelo aqui que tem, caso você queira. Vou estar deixando aqui abaixo também um link, só você se cadastrar, você vai receber gratuitamente, beleza? Então, é dessa maneira que a gente faz um diagrama unifilar para a Enel de São Paulo. Então, sempre se atente a essa especificação aqui, principalmente essa, da distância entre a proteção CA e o medidor lá do seu cliente. Sempre que possível, peça para o seu integrador qual é a distância mais ou menos aí, 5 metros, 10 metros, que eles exigem. E também quando eles vão fazer a vistoria, não é sempre, tá? Mas tem alguns que vão e fazem realmente a medição para saber se está de acordo com o seu diagrama, beleza? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, já curte ele e também comenta aqui se você faz os seus diagramas fotovoltaicos dessa maneira aqui. Então é isso aí e até a próxima.